Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Eu separei aqui alguns textos, como Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, aí tem alguns textos dos profetas como Oséias 11, Isaías 60, Salmo 91, Colossenses 3. Separei aqui vários textos dos profetas. E o objetivo desse vídeo é a gente poder compreender o sermão de Jesus, poder compreender de onde Paulo cita, de onde ele tira certas expressões. Nós vamos rastrear o que tinha na mente deles ao escrever as cartas ou ao falar, o Jesus ao falar o sermão do Monte da Montanha. Claro que esse sermão ele é tremendo, ele é escatológico, ele é estudo para gerações, não é? Não tem como falar tudo num vídeo só. E eu nem quero ficar muito tempo por aqui, eu só quero ler e destacar alguns pontos para vocês. Mateus 24, a partir do verso 30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só aqui, irmãos, já tem estudo para a gente mergulhar nos profetas. Porque Jesus, ainda que era filho, ele aprendeu a palavra de Deus. O escritor de Hebreus fala que ele, ainda que filho, aprendeu a obediência. Jesus aprendeu tudo, ele tinha grandes revelações de Deus, sim, o mistério que Deus dava para ele, as revelações. Era também em recompensa do esforço que ele fazia diante do Pai. Ele era homem de oração, ele não era homem de ficar nos quartos à noite, nos seus entretenimentos da época. Ele era homem que estava em oração, em jejum, constantemente, separado do pecado. Então, Deus dava revelações incríveis para ele. Mas isso jamais iria anular ele de estudar o texto das Escrituras. Ele estudava os profetas. E tudo que ele fala, ainda que você não saiba de onde ele está tirando tudo, você sabe, você tem que entender que ele está tirando dos profetas. O fato de você não saber não significa que ele está recebendo uma revelação na hora ali ensinando. E assim era com qualquer apóstolo. No verso 29, para você entender o então do verso 30, porque então é continuação de contexto. No verso 29 diz: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, e nessa tribulação daqueles dias ele já mandou você para Daniel, ele citou alguns textos que está em Zacarias, que está em Miqueias. Ainda que você não reconheça, ele citou. Ele não citou o nome dos profetas, isso ficou para nós. Então ele fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o qual ele deu detalhes de tudo o que ia acontecer. O arrebatamento está aqui, mas ele não falou de 7 anos antes arrebatado, de que os santos já estavam no céu, dessa mensagem crucial que está aí entre muitos irmãos, que é uma coisa tão clara, mas Jesus não falou. Ele simplesmente pulou essa parte e diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, primeira vez que apareceu a mensagem dele aqui, a mensagem é onde ele aparece. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Alguns compreendem que ele quis dar essa mensagem só para judeu em Jerusalém e focam que ele estava em Jerusalém, que o anticristo vai para Jerusalém e que é tudo em Jerusalém, que é só para judeu. E fazem um grande mistério em volta disso, como se existisse uma outra linha pregando que o anticristo não vai para Jerusalém, que o epicentro da grande tribulação não é em Jerusalém e que o anticristo vai perseguir todo mundo menos em Jerusalém. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Isso se chama contrafeita. É contrafação uma mensagem dessa. Tem como eu querer explicar a minha linha e eu pegar a outra linha, fragmentos dela, e ainda sabendo que essa outra linha ela tem várias vertentes, e eu torcer
e representar todos os pensamentos da linha contrária à minha com a minha mensagem. Eu acabo sendo infiel às demais linhas. Isso que ocorre. Então a minha preocupação está aqui também. Mas eu não quero ficar nisso, né? Eu quero fazer a gente rastrear as coisas que Jesus está mostrando aqui. Então ele está falando: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. É profeta, Zacarias. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Tem Zacarias e tem outros profetas. Com poder e muita glória. Tem Isaías. Então só nesse pedaço você não vai encontrar essa frase em um profeta. Você vai encontrar aqui vários profetas formando essa frase, porque eles estão falando no mesmo tempo. Seria como eu imaginar que a pedra está vindo do alto, batendo nos pés da estátua, e eu ficar somente focado naquela parte. Se a pedra vem do alto e bate nos pés da estátua, o que vai se cumprir aí? Um monte de profecias. Se a pedra vem do alto e bate nos pés da estátua, isso quer dizer que o anticristo está na terra, que é o momento da grande tribulação, que textos relacionados à ira vão se cumprir, porque Jesus veio. Isso quer dizer que Daniel 7 vai se cumprir, e se cumprir Daniel 7, ou seja, o ancião de dias vindo, depois de 3 tempos e meio, que está representado na pedra batendo nos pés da estátua, o ancião de dias vindo depois de 3 tempos e meio se cumpre a 70ª semana, porque os 3 tempos e meio só entra em sincronia com a última semana cortada no meio. E se isso se cumpre, vai se cumprir Daniel 9, aqueles 7 pontos maravilhosos que se cumprem no final das 70 semanas. Fim de transgressão, a expiação da iniquidade, fazendo referência ao dia da expiação. Então vem a festa dos tabernáculos. Entra a justiça eterna. Então se cumpre Daniel 9. Se cumprindo Daniel 9, se cumpre profecias que estão em Daniel 11 e 12. Quando se cumprir essas profecias, automaticamente as profecias de Zacarias 14, elas vão se abrir. Os pés dele vão estar no Monte das Oliveiras. Ele está vindo com os seus santos. E aí vai, por aí vai. Então é isso que Jesus faz. Somando tudo isso, eu posso trazer tudo isso para uma frase. Isso acontece com os apóstolos também. Então eu pego todas as referências, começo a rastrear elas, começo a detectar os pontos que elas se cumprem. Às vezes é quase que junto e às vezes em seguida. Você tem que discernir. Se cumpriu essa, no mesmo momento. Ou, se cumpriu essa, logo em seguida tem que se cumprir essa. E antes de se cumprir essa, um pouquinho antes tem que se cumprir essa. Então há profecias que elas se desenrolam em seguida e há profecias que se cumprem juntas. E o apóstolo Paulo conseguia rastrear, reconhecer isso e colocar nas suas cartas. A nossa missão é fazer a conexão, entender de onde Paulo está tirando certos pontos e o que ele tinha realmente, de fato, na mente. Então, quando eu estou lendo aqui, eu sei que Jesus está falando dos povos que vão se lamentar, é de Zacarias, entendeu? Aí ele fala, e ele enviará os seus santos anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. A minha pergunta é, em qual profeta que eu posso, quais os profetas que eu posso compreender que estava profetizado que os anjos que vão fazer a colheita dos seus escolhidos? Porque se eu não me preocupo com isso, seria palavras ao vento. Uma coisa é eu acreditar. Eu acredito que um dia os santos anjos vão recolher os seus escolhidos. Mas outras pessoas acreditam que nesse momento que os santos anjos estão recolhendo os seus escolhidos, já havia ocorrido uma colheita antes, umas bodas estavam acontecendo antes, pessoas foram ressuscitadas e arrebatadas antes, e essas pessoas aqui, os seus eleitos, os seus escolhidos é a palavra eleito, são os eleitos, não os eleitos da primeira ceifa, mas da segunda ceifa, porque na festa das primícias eram várias colheitas, então existem vários arrebatamentos, supostamente, né? É claro que isso nunca foi, nem foi sequer foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Então eu posso crer dessa maneira. Então esses eleitos são os eleitos da grande tribulação, porque os eleitos antes da grande tribulação já foram recolhidos antes. Mas acontece que eu não encontro essa mensagem na Escritura.
O que eu encontro é isso. Então, quando eu consigo reconhecer isso, esse ponto aqui, eu consigo discernir se o que está sendo falado por alguns, por muitos, é verdade ou não, é invenção ou não. O que eu posso crer nisso que Jesus está falando. Eu não acredito que ele está aqui totalmente preocupado com os que ficaram na grande tribulação. E a igreja já entendeu já que ele já, na mente dele, a igreja já foi arrebatada antes, 7 anos antes, e nem precisa dele falar isso porque a igreja já compreendeu por qual texto, por qual profeta não existe. Então, isso é a importância de se compreender. E logo em seguida, bom, para você ter mais clareza do que eu estou falando, no verso 29 ele fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ele já falou antes, fez referência a Daniel. Ele fala: o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Uma coisa é eu crer que isso vai acontecer, é bom eu crer. Outra coisa é eu entender de onde está sendo tirado isso. Jesus não inventou isso. Isso daqui tem em Isaías 13, em Isaías 24, em Isaías 34, olha só. E cada contexto tem que ser comparado um com o outro. Eu estou vindo de cabeça. Isaías 13, Isaías 24, Isaías 34. Tem em Joel capítulo 2, em Joel capítulo 3 e ainda vai aparecer em Apocalipse. Não existe vários momentos em que o sol se escurece, em que a lua fica como sangue, que os poderes do céu caem. Não existe. E quando você pega essa mensagem e vasculha ela nos profetas, não existe caminho nenhum aonde uma igreja, pessoas subiram antes. Essa é a importância de compreender verdadeiramente o sermão de Jesus. Então, se existe explicação, se existe como rastrear de onde Jesus está tirando essas coisas, também existe como rastrear de onde ele está tirando que os anjos que fazem a colheita, escolhem os seus escolhidos. E eu vou falar para vocês, é uma coisa que eu não encontro nos profetas. Eu não encontro com clareza. Então eu tive um vislumbre através de alguns textos, é sobre isso que eu quero falar no vídeo, né? Mas eu aproveitei para dar para vocês um sinal de coisas e deixar bem claro que vocês têm que conseguir rastrear esses pontos e ter com clareza isso, para que vocês não sejam enganados com vários tipos de mensagem que não tem na Bíblia, não tem. Tá certo, irmãos? Então esse é um ponto. Outro ponto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. São questões tão claras, irmãos. São coisas que a gente já poderia ter se perguntado antes. A partir do verso 15. Eu sei que eu já fiz vários vídeos em cima desse capítulo. Eu tentei ser dinâmico. Eu tentei não falar sempre a mesma coisa. E os irmãos já assistiram esses vídeos aí, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui recentemente, entrou no canal, conheceu o canal recentemente, assista os demais vídeos relacionados a esse. Aí você vai entender bem o sentido desse vídeo. Aí diz assim no verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, por palavra do Senhor, é a palavra que está escrita nos profetas. Não é nenhum tipo de revelação extra, só para o apóstolo Paulo. Quem me acompanha já sabe o porquê que eu estou falando isso. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos continuar na parte 2 do vídeo.